Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta Abacuque, capítulo 3 e versículo 19. Diz-nos o seguinte, a santa e gloriosa palavra do Senhor: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os de uma corça e me fará andar em lugares altos. Repetindo, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os de uma corça e me fará andar em lugares altos. Amados em Cristo Jesus, o profeta Abacuque, um dos 12 profetas menores escritores do Antigo Testamento, viveu provavelmente uns 600 anos antes de Cristo na terra de Judá. E o seu pequeno livro do profeta Abacuque, relata diálogos e perguntas entre o profeta e o próprio Deus. Abacuque começa o seu livro com uma série de perguntas. A primeira delas: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Amados, parece-nos que a mesma indagação de Abacuque é a mesma que nós temos em muitos dos nossos dias e muitas vezes, melhor dizendo, quando nós também temos esta indagação conosco. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Olha, amado, escutar aqui é para aquele que tem a sua audição em perfeito estado, e a palavra do Senhor nos afirma no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que os ouvidos de Deus não estão agravados, tapados para que não possa nos ouvir, mas às vezes a luta é tão ferrenha e é tão terrível em nossas vidas que parece que clamamos a Deus e não obtemos resposta. Esta era a situação pela qual o profeta vivenciava, esta era a situação pela qual o profeta passava. Ele disse ainda no capítulo 1, versículo 4, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Toda essa falta de justiça que deixava os perversos bem à vontade e que deixava os justos num sufoco muito grande, era uma das grandes angústias do profeta Abacuque. Todavia, havia ainda uma segunda angústia na vida do profeta. Foi quando o Senhor Deus revelou algo ao seu profeta, dizendo Deus ao profeta Abacuque: eu vou suscitar os caldeus. Eles são uma nação violenta, eles marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Desta maneira, amados, Deus revelou o seu plano ao seu profeta: eu vou enviar o povo dos caldeus, melhor conhecido como babilônios, para julgar o meu povo. E os babilônios, nós conhecemos a história, tomaram posse do país, do povo de Israel, de Judá, a terra morada do profeta Abacuque, e os levaram como escravos para a Babilônia, e eles estiveram 70 anos escravizados na terra do inimigo, 70 anos escravizados na terra do opressor. Olha, amados, Deus sempre enviou profetas para falar ao povo, para que o povo se convertesse dos seus pecados, para que o povo deixasse de ser um povo obstinado de coração e duro de serviço. Todavia o povo não ouviu ao Senhor e Deus permitiu que o cativeiro viesse. E no cativeiro, para onde o povo foi levado, andaram 1000 quilômetros a pé de Canaã até a Babilônia, e esta caminhada durou 3 anos, e nesta caminhada do povo de Babilônia, de Canaã até a Babilônia, nesta caminhada muitos morreram no meio do caminho, muitos morreram no meio da travessia, muitos morreram neste interregno, neste intervalo. Todavia, amados em Cristo Jesus, houve um remanescente, e houve um remanescente que ficou preservado na terra do cativeiro. Houve um remanescente que ficou por Deus preservado
conservado na terra da escravidão. E um desse remanescente, quem fazia também parte do remanescente era Abacuque. Abacuque, no meio de toda esta angústia, Abacuque afirma o versículo que nós lemos: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os de uma corça e me fará andar em lugares altos. Ao andar com Deus em lugares altos, Deus ele poupou a vida do profeta Abacuque, não permitiu que o seu servo fosse morto, como muitos morreram lá no cativeiro de forma trágica, de forma terrível. Deus não permitiu que isto acontecesse ao seu servo profeta, porque o profeta passou, então, andava com Deus em lugares altos, melhor dizendo, amados em Cristo Jesus, quem anda com Deus nos lugares altos, da fraqueza tira forças, no meio da angústia tira alegria. Quem anda com Deus em lugares altos, o seu choro até pode vir, até pode acontecer choro na sua vida. Todavia, o seu choro dura apenas uma noite, porque pela manhã, ao raiar da manhã, vem a alegria para a glória de Cristo Jesus. O lugar alto que Deus tem para mim e para você, que nós nos acheguemos quando nós nos achegamos a Ele. Este lugar alto, amados, através desse lugar alto, nós enxergamos pela fé o invisível. Nós enxergamos pela fé aquilo que, humanamente falando, é impossível ver, é impossível enxergar, que é a bênção que Deus tem prometido para mim e para você. Quando nós estamos nos lugares baixos, quando nós estamos no mesmo nível da luta, no mesmo nível da provação, a provação é tamanha, é tão feroz e tão grande, que quer nos sufocar a fé, a esperança, a nossa vida espiritual. E se deixarmos, infelizmente, a luta acaba por roubar a fé, a esperança, o ardor da luta dia após dia. Acaba por roubar a fé e a esperança de muitos. Quantos que no andar da carruagem, quantos que no andar das suas vidas, com o passar do tempo, perderam a fé, perderam a esperança, perderam o vigor, porque andavam demais em lugares baixos. Deus quer levar você, amado irmão e amada irmã, a lugares altos. Deus quer levar você a, como a águia, andar por cima da tempestade. Quando a tempestade se forma, a águia alça um voo mais alto e voa acima da tempestade. Deus não prometeu uma vida como um mar de rosas para ninguém. Jesus disse, nesta vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e nós também venceremos para a glória de Jesus. Amados em Cristo Jesus, todavia Deus quer nos dar maturidade e capacidade de vencermos as lutas e os percalços desta vida com Ele, vencermos nele, andarmos com Ele e sermos mais que vencedores nele, com Ele para a glória de Jesus. Quando o profeta, apesar das angústias que o cercavam, andou em lugares altos com Deus, ele pôde escrever o capítulo 3, os versículos 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nesta manhã, amados em Cristo Jesus, eu quero conclamar você a ousar sonhar, como o profeta Abacuque sonhou um dia os sonhos de Deus. Mesmo que as circunstâncias, a situação, o momento em que você vive digam o contrário, não permitam que você sonhe, mas sonhe os sonhos de Deus. E isto somente é possível quem anda nos lugares altos com Deus. Podem até chamar você de sonhador, podem até chamar você que uma pessoa que vive fora da sua realidade. Sim, nós vivemos fora da nossa realidade, mas como nós vivemos fora da nossa realidade, nós não permitimos que a luta, a provação que nós enfrentamos venha a nos sufocar a fé, a esperança, venha amargar o nosso coração de maneira e de modo tal que isto venha fazer com que venha a nossa vida espiritual parar e estacionar.
sonhar. Não, ainda que a luta que estejamos passando, enfrentando é ferrenha, mas nós temos a capacidade em Deus, somente em Deus, de andar com Ele nos lugares altos. O inimigo até tentou roubar a tua vontade de sonhar. O inimigo até tentou roubar os teus sonhos. O inimigo te feriu e quis usar pessoas para te magoar. Na tua vida ele quis tocar. Porém, nós temos um Deus que nos exalta quando nós andamos com Ele nos lugares altos. E eu quero decretar em nome de Jesus, todas as feridas que haviam no teu coração, que haviam na tua vida ao longo da tua caminhada, estão sendo cicatrizadas por Deus neste momento. Ouse sonhar, amado irmão e amada irmã, os sonhos de Deus. Ouse viver os sonhos que Deus sonhou e que Deus tem para você. Ouse lutar com Deus e também ouse vencer. Ouse andar com Deus em lugares altos e seja mais que vencedor. Amados em Cristo Jesus, só obterá êxito, só terá a vitória ao final aquele que, ao invés de estar nos lugares baixos, no mesmo nível da luta, reclamando, murmurando, olhando para a luta, olhando para o problema e pensando que o problema é maior do que ele, não vai deixá-lo prosseguir. Todavia, aquele que anda em lugares altos, ele faz como Davi quando olhou para o gigante Golias. Não olhou para a estatura do gigante Golias, mas olhou para a estatura do Deus a qual ele servia e sabia que o Deus a qual ele servia era fiel para lhe dar vitória diante do gigante Golias. Amados em Cristo Jesus, quem voa às alturas com Deus, não há gigante capaz o suficiente de lhe roubar a fé e a esperança, de lhe matar a fé e matar-lhe a esperança. Nesta manhã eu te conclamo a viver os lugares altos com Deus, a andar nos lugares altos com Deus, porque antes da tua vitória chegar, é dever seu. Antes da vitória chegar, é meu dever de andar nos lugares altos com Deus, agradecendo a Ele dia após dia, louvando a Ele dia após dia, ainda que a luta seja ferrenha, mas louvando a Ele, agradecendo a Ele, exaltando o nome dEle, exultando no nome dEle, porque fazendo isto a vitória vem, porque fazendo isto a vitória virá. Já disse aqui em pregações pretéritas, Jó capítulo 42 e versículo 10, Jó teve tudo em dobro quando orou pelos seus amigos, quando Jó orava não por si, mas pelos seus amigos. Deus deu a Jó tudo em dobro. Amados em Cristo Jesus, aquele que anda em lugares, em níveis baixos, no mesmo nível da luta, só pensa em si próprio. A sua oração, quando consegue orar, é somente para si, mas aquele que anda nos lugares altos com Deus, ele ainda que esteja passando por lutas ferrenhas, mas ele tem ainda a capacidade de orar pelas almas perdidas, de orar por aqueles que estão enfermos, de orar por aqueles que encontram-se presos e aprisionados. Ele passa a orar não somente por ele, mas pela comunidade onde ele vive, pela comunidade onde está inserido. E quando você ora pelos seus amigos, automaticamente também aquilo que você pede para os seus, Deus, ele é poderoso para também dar para você, pois o Deus a quem eu sirvo conhece a tua necessidade, e antes de você clamar, ele sabe que você vai clamar e ele traz a resposta para você. É o que nos diz Isaías capítulo 65 e o versículo 24. Nesta manhã, seja mais que vencedor, ande nas alturas com Deus e tenha um dia abençoado no nome de Jesus.